feliz e sei que até o final Deus vai me sustentar. Eu quero ministrar uma palavra com vocês que está em Jeremias capítulo 18. Jeremias capítulo 18. Está assim a palavra de Deus. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Somente até aqui é o suficiente. Jeremias capítulo 18, Davi, é um texto figurativo. Na Bíblia existem algumas linguagens, Igor. Linguagem literária, que é literal, Ana orou. Ana orou. É algo literal, doutor. Linguagem alegórica. E vi uma besta que se levantou do mar. É uma alegoria. E vi um dragão. Alegoria. Linguagem figurativa. É quando Deus usa figuras. E esse texto aqui é um texto figurativo. Porque Deus está usando aqui duas figuras para falar verdades ao profeta Jeremias. A primeira figura que Deus usou aqui foi a figura de um oleiro. O que é um oleiro? É aquele que trabalha fazendo vaso de barro na olaria. A outra figura que Deus usou aqui é a figura de um vaso de barro. Então, são as duas figuras de Jeremias 18. Um oleiro e um vaso. O que essas figuras representam? O oleiro representa Deus. O vaso que estava sendo trabalhado representa a casa de Israel. Então, é um texto muito simples de entender. O oleiro está trabalhando sobre um vaso de barro, pastor Marcos. Esse oleiro representa Deus, esse vaso de barro representa a casa de Israel. Fácil de entender. Não vai dar para eu explicar nos pormenores, porque aqui não é uma aula teológica, mas só falando da literalidade. O que significa esse capítulo aqui? Coloca, por favor, o versículo 4. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou ou quebrou-se na mão do oleiro, o que esse vaso quebrado representa, Jean? Na literalidade do texto. O povo hebreu que foi levado ao exílio. Para quem não sabe, teve um período que os hebreus ficaram exilados na Babilônia. Por 70 anos durou o cativeiro. Então esse vaso quebrado representa os judeus que foram levados cativos para a Babilônia. Eu vou fazer uma conexão aqui para vocês entenderem. 3 profetas foram contemporâneos: Daniel, Ezequiel e Jeremias. Esses profetas viveram na mesma época. Entretanto, em lugares diferentes. No período do exílio, Daniel estava na Babilônia. Ezequiel
nos muros babilônicos. E Jeremias ficou em Jerusalém. Para o profeta Ezequiel, Deus mostrou um vale cheio de ossos sequíssimos, capítulo 37. Os ossos sequíssimos que estavam, até preguei já aqui, é a mesma coisa desse vaso quebrado. Porém, Deus usou aqui, linguagens diferentes. Para Ezequiel, Deus mostrou um vale cheio de ossos. Para o profeta Jeremias, Vini, Deus está mostrando um vaso se quebrando na mão do oleiro. Só que tudo Deus fala da mesma situação, o exílio babilônico. Então, só explicando para vocês do que se trata e vamos ao que interessa, para eu não ficar aqui filosofando. Versículo 1, por favor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, 2. Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Isso aqui é muito interessante. Não se sabe ao certo aonde Jeremias estava no verso 1. Coloca o verso 1 novamente. Não dá para saber se ele estava deitado, sentado na casa dele. Mas o que está muito claro nesse texto é que ele está recebendo uma palavra de Deus. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Ou seja, no verso 1, ele está recebendo uma palavra de Deus. No 2, a orientação. Levanta-te, visite a olaria, a casa do oleiro. Para quê? E lá te farei ouvir as minhas palavras. Mas vamos raciocinar. Eu amo os detalhes da Bíblia. Quem estava falando com Jeremias no versículo 1? Quem? A palavra que ele recebeu era de quem? Do Senhor. Põe o 2 agora. Deus está mandando ele ir para a olaria. Para quê? A senhora é inteligente. E lá te farei ouvir as minhas palavras. Mas peraí. Onde ele estava inicialmente? Ele já não estava ouvindo a palavra? Como é o seu nome? Maria, inteligente. Maria. Então, aonde ele estava, ele já estava recebendo a palavra. Aí Deus está falando, levanta-te, vai na casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas. Mas peraí, gente. Ele já estava ouvindo. Doutor, ele já estava ouvindo. Isso aqui não tem no Google. Mas por que então Deus está mandando ele se levantar, ir para a olaria, para lá falar com ele, se Deus já estava falando com ele? Grava isso no seu coração. A revelação que ele tem no verso 1 é uma. Deus está falando, Jeremias, eu quero mudar o nível da revelação. Mas para eu mudar o nível da revelação, eu preciso que você mude o nível da sua entrega. Não sei se você conseguiu pegar. A revelação que você quer pode estar na entrega que você ainda não fez. Deus mede o nível da revelação pelo nível da sua entrega. Tem coisas que Deus só vai te entregar depois que você se entregar. Eu vou repetir de novo. Estou começando a arrepiar. Tem coisas que Deus só vai te entregar quando você se entregar. Porque importa que
Vini, aonde está o seu prazer? E nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar a sua sandália. E nele a minha vida está. E eu caminho com a certeza de que Ele virá. A minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Olha aqui para mim. A distância entre você e Deus é exatamente a mesma distância da sua entrega. Igor, eu gosto de raciocinar e nós vamos raciocinar. O que Jeremias está fazendo no verso 1? Coloca o verso 1 novamente. O que ele está fazendo no verso 1? Nada. A palavra do Senhor que veio a... O que ele está fazendo aí? Nada. Agora o 2. O que ele tem que fazer? Pegou? Pegou sim. Então tem um nível que você não precisa fazer nada. Thaís, você lá na loja, lá na IGS, na sua casa, a palavra pum. Então existe um nível limitado que você desfruta sem fazer nada. Você não precisa orar, você não precisa fazer consagração, você não precisa jejuar, você não precisa estar no templo se reunindo entre irmãos, não precisa fazer nada. É um nível. Então, quando a sua entrega é parcial, você desfruta de um relacionamento limitado. Quando você, eu vou entregar só isso aqui, aí você desfruta de um relacionamento com Deus limitado. Aí olha o que Deus diz. Jeremias, agora eu quero que você se levante, se disponha, quero que você mude o nível da sua entrega. Deus está convidando pessoas aqui a saírem do comodismo espiritual. É uma pergunta retórica. Pergunta para quem está do seu lado: o nível que você está desfrutando com Deus é o suficiente? Coloca Tiago 4:8, por favor. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Aqui, é Deus que chega a você, e depois você se chega a Ele? Ou primeiro você se chega a Ele, e Ele se chega a você depois? Primeiro é você. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. É você dando um passo em direção de Deus, e Deus correndo na sua direção. Então, para Deus correr na sua direção, primeiro Ele precisa ver um passo seu. Coloca, por favor, Oséias 6:3. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Perceba que
Deus sempre te convida para um relacionamento de desempenho. Conheçamos e prossigamos. Porque quem não prossegue em conhecer a Deus se esquece de quem Deus é. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então Deus está te convidando hoje para você sair desse marasmo espiritual. O fato de você estar ouvindo a Deus não significa que você está desfrutando a plenitude que Deus tem. E eu declaro hoje, em nome de Jesus, que nasce em você uma disposição para acessar um novo nível. Preste atenção, vou repetir, nasce em você a disposição. Sabe o que eu aprendi, Lavínia? Que nem sempre estar disponível significa estar disposto. Tem gente que tem disponibilidade, mas não tem disposição. Então, estar disponível não significa que você está disposto, mas hoje nasce em você essa disposição. Eu vou conhecer a Deus de uma maneira extraordinária. Eu vou ouvir coisas em Deus que eu nunca ouvi na minha vida. Eu vou acessar um nível de revelação. Se eu estivesse no teu lugar, eu aproveitaria para pegar. Porque aquilo que você desfruta com Deus é aquilo que o dinheiro não pode te proporcionar. E eu vim declarar que hoje o Espírito vai gerar em você uma fome, um desejo, uma sede de conhecer mais quem é Deus. Se você crê que vai se mover com uma nova disposição e acessar um novo nível de revelação, eu gostaria que você aplaudisse ao Senhor, porque existe um novo nível para aqueles que são dispostos e não apenas disponíveis. Leva-me ao lugar. Eu vou aumentar seu salário, Vini. Onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sentir o Senhor. Coloca o verso 3, por favor. Jeremias capítulo 18, verso 3. Preste atenção. No 1, a palavra vem. No 2, a direção. No 3, a senhora. Eu vou chamar a senhora para brigar comigo, hein? Como é o nome da senhora? Edna. Edna, você viu, Maria? A Edna está prestando atenção em tudo. Então, no 1 vem a palavra, no 2 a direção, no 3, a ação. E desci a casa do oleiro. Eu fiz o que Deus me orientou. Isa, e Deus havia falado que lá iria fazer Jeremias ouvir as palavras dele, doutor Rafael. Então, nas entrelinhas, nos detalhes, Deus vai mostrar algumas coisas ao profeta. Tá vindo a força. Tá vindo a força. Mel, que lê pra gente, rápido, por favor. E descia a casa do oleiro. Caramba, já tá com o microfone aí? E descia a casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como é o nome do senhor? Ronaldo, bonito pra caramba. Descendente de alemão, né, Ronaldo? Dá pra ver. E o sobrenome? Uau, fala pra eles o sobrenome. Smazek Goed. É nome de rico mesmo, né? Ô Melk, olha aqui pro Ronaldo, olha aí, fica de pé. Não dá pra ver que tem pedigree? Ah, o povo do Sul é bonito demais, né, Melk? Ó, você viu? Ronaldo Smith. Brincadeira. Seu Ronaldo, olha que interessante. Lê de novo aí, Melk. E descia a casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Ronaldo, eu amo os detalhes da Bíblia. Lembra que o oleiro aqui representa Deus.
Melqui, o oleiro começou a trabalhar depois que Jeremias chegou? Não, ele já estava fazendo a sua obra. Espera aí, então você está falando que o oleiro já estava trabalhando antes de Jeremias chegar? Exatamente. O que isso significa, Melqui? Significa que antes mesmo de você chegar onde Deus te mandou ir, Ele já está preparando tudo, Ele já está trabalhando, Ele já está provendo, Ele já está fazendo. Ele pegou, Ronaldo. Ele só vai perceber, Melqui, você está inspirado hoje, hein? Pegou na primeira. Vini, Jeremias só vai visualizar, só vai perceber, só vai ter conhecimento que o oleiro estava trabalhando, Isaías, quando ele chega. Porque antes de ele chegar, ele não sabia que o oleiro estava trabalhando. Agora, esse é o detalhe maravilhoso. O oleiro já estava trabalhando antes de Jeremias chegar. Vou traduzir. Porque Deus trabalha além da sua capacidade visual. Tem muita coisa que Deus está fazendo que você não tem conhecimento. Você perdeu a oportunidade de ter dado o maior grito de glória. Não, mas pera, vou fingir que eu não falei, vou falar de novo. Tem muita coisa que Deus está fazendo que você não tem conhecimento. Se você tivesse conhecimento de tudo que Deus está fazendo ao seu favor, você não estaria tão triste como você está. Dá um toque em quem está do teu lado. Arrepiei, Melqui, de verdade. Dá um toque em quem está do seu lado e fala assim: quando você voltar vai ter surpresa te esperando. Se eu estivesse no teu lugar, eu aproveitaria para pegar. Deus está trabalhando sem você ver. Coloca, por favor, Isaías 64:4. Melqui, lê pra gente. Vamos ver se a minha memória está boa. Porque desde antigamente, da antiguidade, não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu. O que, Melqui? Nem com os olhos se viu um Deus, além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Lê mais uma vez esse versículo, Melqui. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. É Deus trabalhando. Mas você não está vendo, e por isso que você está com tanto medo, está com crise de ansiedade, síndrome do pânico. Ai, eu não vou casar. Ai, Deus está trabalhando, calma. Ah, não, será que eu não vou ter a minha casa própria? Deus está trabalhando, calma. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. É o Deus que faz o que, Vini? O Deus que derruba muralhas, a estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz andar muitas fontes em meu deserto. Nuvens que trazem chuva de bênçãos. Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, mas não jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que bradou do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um
fato de você não estar vendo não significa que Deus esteja parado. Eu vou repetir mais uma vez: o fato de você não estar vendo não significa que Deus esteja parado. Tem pessoas aqui que estão enfrentando esse conflito. Eu vou para a igreja, volto para casa e não vejo nada. Faz tempo que eu estou caminhando com Deus e eu não estou vendo nada. Mas isso não significa que Deus esteja parado. Melk, o oleiro começou a trabalhar ou já estava? Já estava trabalhando, pastor. Vamos ver o que ele viu adiante. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro. Peraí, lê de novo. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Peraí. Foi o oleiro que quebrou o vaso? Não, pastor. Está escrito o quê? Que o vaso se quebrou na mão. Então a responsabilidade aqui não é do oleiro. Não é a mão do oleiro que é pesada. Pegou, Jean? Eu cresci ouvindo pregações que o oleiro quebrou o vaso. Eu cresci ouvindo mensagens: Deus vai te quebrar. A voz está vindo. Foi um teste. Eu cresci ouvindo: vigia, Deus vai te quebrar. Mas com respeito, não me tenha como prepotente, de coração. Se tiver algum teólogo aqui, eu gostaria que alguém me provasse, inclusive está gravando, milhões de pessoas acompanham. Eu gostaria que alguém me provasse na Bíblia que foi o oleiro que quebrou esse vaso. Porque as pessoas falam, afirmam de forma categórica. Mas olha o que o texto está dizendo: como vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro. Ou seja, não foi o oleiro que quebrou o vaso, foi o vaso que se quebrou. Então não é a mão do oleiro que é pesada demais, é a matéria do barro que é fraca. Pastor, o que isso significa? Coloca Lamentações 3:39. De que se queixa o homem? Do que se queixa o homem? A não ser dos seus próprios pecados. Não culpe a Deus por escolhas que você mesmo fez. Eu vou repetir: não culpe a Deus por escolhas que você mesmo fez. Pastor, eu ainda não estou entendendo, você é mais direto. Muita coisa ruim aconteceu na tua vida, não é porque Deus não te ama, é porque você fez escolhas erradas. Eu sei que é difícil ouvir isso, porque a gente prefere terceirizar. Porque quando eu terceirizo a responsabilidade, eu tiro a minha participação. Vamos lá? Isso não é de agora, isso vem lá do Éden. O homem pecou, olha aqui para mim. O homem pecou, Deus veio no jardim. Cadê você, Adão? Aí olha o Adão. Meu Deus, a culpa não é minha não, hein? Deu esse B.O. aqui por causa da mulher que o Senhor me deu. É do Éden. O homem
não assumindo a responsabilidade pelos seus atos. Em quem Adão colocou a culpa? Na mulher, Maria. Em quem a mulher colocou a culpa? Na serpente. Então perceba que o ser humano tem facilidade de transferir responsabilidades. Ai, pastor, eu não dei certo porque nasci na família errada. Você pode ter nascido na esquina do sovaco sujo. Mas se você colocou na tua cabeça, eu vou vencer de forma honesta, ninguém te segura. Então, para de ficar se justificando, responsabilizando os outros pelos seus fracassos, pelas suas frustrações. Eu sei que para você é muito mais conveniente, que aí você se passa como bonzinho, a boazinha. Ai, pastor, sabe por que eu entrei para essa vida de vender o meu corpo? Porque a minha mãe... Assuma a responsabilidade. Foi o teu egoísmo, foi a tua ganância que fez você colocar o preço acima do valor. Aí, pastor, eu traí a minha mulher porque a minha mulher não me dava atenção. Você traiu porque você foi um sem caráter. Pastor, eu roubei porque eu estava passando necessidade. Você roubou porque a sua ambição se tornou maior que o seu valor. E preste atenção, eu não vim aqui colocar a culpa na sua mente. Só que eu vim aqui te dizer, você precisa assumir o teu papel na parada. É o pródigo que precisa falar, eu pequei, eu errei, eu vacilei. Senão não tem restauração. Mas preste atenção, e eu finalizo a minha ideia. O homem vive terceirizando responsabilidades. Quando não é Deus, é o diabo. Quando não é o diabo, aí fica um e joga a peteca. É um fracassado. Olha aqui para mim, é um fracassado. Aí a pessoa diz, é porque Deus não me escolheu para vencer. Ou então ela diz, é o diabo que está lutando. Perceba que ela nunca olha para ela e fala, não, eu que não acordo cedo, eu que não estudei, eu que fui negligente. Não, ela prefere ficar espiritualizando. E por que as pessoas amam espiritualizar tudo? Porque quando você espiritualiza, você não precisa tratar caráter. Então é melhor mesmo espiritualizar, que aí você não trata o caráter. Olha para quem está do seu lado e fala, vigia, vaso. Eu me lembro de uma história. Olha aqui para mim. Família cristã, pastor Eduardo, Lavínia. A menina queria ir para a balada, queria ir para a P12. Só que família crente, a menina não podia. O que a menina fazia? Pulava a janela. Ia para o boteco, para o barzinho, P12, rodeio, ia para a loucura toda. A mãe, a águia, viu que a menina estava pulando a janela, chegou para o marido, amor, a gente precisa chamar o pastor para vir orar, o diabo está tirando toda noite a nossa filha de casa. Aí o pai ouviu aquela história, vamos chamar o pastor para fazer oração. Aí a menina foi pular. Chuta quem estava, Fabrício, na janela, esperando a menina. O pai? O diabo. Estava na janela fazendo assim, hoje você não vai pular não. Porque tua mãe está falando para o teu pai que sou eu que estou te tirando daqui e eu estou recebendo a culpa. Resumo, para de ver diabo onde não tem. É o diabo que faz você entrar em site pornô? É o diabo que faz você trair a tua esposa? É o diabo que faz você ficar com conversinha com outros homens? E tudo começa com, oi, tudo bem?
É o diabo que faz você fazer essa besteira que você está fazendo? É o diabo que está fazendo você traficar? É o diabo que está fazendo você roubar? Você tem que parar de espiritualizar, parar de ver que diabo onde não tem. Às vezes o maior diabo da tua vida é você mesmo. Do que se queixa o homem a não ser dos seus próprios pecados e delitos. E o que eu estou pregando hoje? Pare de culpar a Deus pelas escolhas que você mesmo fez. Para de falar que Deus não te ama. Para de falar que, Deus ama mais um. Não, Deus ama todos. O amor de Deus é igual para todos. E quando eu li esse texto aqui, eu fiquei encucado. Eu falei, peraí, se é o vaso que está se quebrando, tem alguma coisa por detrás. Eu prego a palavra de Deus desde os meus 14 anos de idade. Eu fui buscar no original o que significava isso. Coloca, por favor, Jeremias 13:7. Teve uma época que Deus mandou o profeta Jeremias, Samuel, enterrar o cinto dele. Cinto representa honra. Deus falou, enterra o teu cinto. Vini, quando Deus mandou ele desenterrar o cinto estava apodrecido. Era Deus fazendo o profeta sentir o que ele estava sentindo. A honra do meu povo está apodrecida. Olha o que diz, coloca por favor o texto aqui. E fui ao Eufrates, e cavei, e tomei o cinto do lugar onde o havia escondido, e eis que o cinto tinha apodrecido e para nada prestava. Esse versículo, eis que o cinto estava apodrecido e para nada prestava. No original, é a mesma expressão para falar do vaso que se quebrou. No texto original, o cinto podre que não prestava, a expressão hebraica é a mesma para falar do vaso que se quebrou. Vou resumir. Por que o vaso se quebrou? No original, na exegese do texto, o que isso significa na literalidade? O vaso se quebrou porque a argila estava podre, apodrecida, era frágil, inapropriada. Vini, foi o vaso ou o barro que escolheu ir para a roda, ou o oleiro que escolheu o barro? O oleiro que escolheu. Mas o oleiro não estava vendo que aquela matéria podia comprometer a obra? A Lavínia está pegando. E por que o oleiro escolheu uma matéria podre se ele sabia que a matéria podre poderia comprometer o resultado da obra? Não, eu que te perguntei. Dá para você fazer uma música aqui. Porque se a matéria, se o barro fosse perfeito, não ia ter espaço para Deus manifestar a glória dele. Pegou? Se o barro fosse perfeito, no final todos iriam olhar e falar assim, deu certo porque era perfeito. Aí Deus olhou para um barro podre e falou, é desse que eu preciso, porque na fraqueza dele eu vou manifestar a minha obra. Quem é esse barro, pastor? Podre, imperfeito. Somos nós. Você é esse barro, eu sou esse barro. Todos pecamos. Todos pecamos. Tem gente aqui que só falta a auréola para parecer um anjo. Mas todos nós temos, eu não vou nem falar no singular podridão, vou falar no plural. Todos nós temos podridões em nossas vidas que ninguém sabe, que ninguém conhece. É por isso que se alguém estiver falando mal de você, não se sinta mal por isso, porque você é bem pior do que o que eles estão falando. Todos nós temos uma podridão na nossa vida. E essa é a pergunta: como que Deus escolheu pessoas como nós? Como Deus escolheu pessoas imperfeitas? Como Deus escolheu pessoas frágeis? Tem horas que eu me pergunto, Deus, por que o Senhor me escolheu?
E aprenda essa lição. É na fraqueza que o poder de Deus se manifesta. César, ele diz para Paulo: Paulo, a minha graça te basta. O meu poder vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. Quando você pensa que está fraco, é aí que você está forte, porque na tua fraqueza eu vou aparecer. Que amor é esse? Que amor é esse que não se assusta, Vini, com a nossa podridão? Que amor é esse, Mel, que não se assusta com a minha imperfeição? Sabe, olha aqui para mim, eu acabo a pregação. Eu não estou falando, Igor, de Raik, de Lucas, de Melk. Estou falando de Paulo, o homem que escreveu praticamente todo o Novo Testamento. Sabe o que Paulo disse, Alexandre? Eu queria ser o que Deus quer que eu seja. Eu queria ser 100% crente. Sabe quando Deus aparece? E aí você começa a fazer promessa: eu vou melhorar nessa área, eu vou ajustar essa área. Pastor Eduardo, quando Deus aparece, a gente começa a fazer várias promessas. Eu vou ser melhor aqui. E aí olha o que Paulo diz: eu queria ser 100% de Deus, acertar. Mas o bem que eu quero, eu não faço. E o mal que eu não quero, esse eu sempre me vejo fazendo. Agora peraí, olha aqui para mim. Como que um homem, preciso que você preste atenção, como que um homem quer fazer o bem e não consegue? E como um homem está decidido a não errar e sempre erra? Repitam comigo: é a matéria que é fraca. Você pode ter decisões incríveis, perfeitas, só que você está preso em um corpo caído. Você não é mau porque você quer, você é mau porque você já nasceu mau. Adão é a imagem e semelhança de Deus. Os filhos de Adão não são imagem e semelhança de Deus, são imagem e semelhança de Adão. O homem perde a imagem e semelhança quando cai. Então depois de Adão, depois do pecado, o homem nasce imagem e semelhança de Adão. Ou seja, você já nasce tendencioso para as coisas daqui. Você já nasce querendo errar. Você já nasce egoísta. Você já nasce mesquinho. Você já nasce avarento. É a sua carne. O bem que eu quero, eu não faço. E o mal que eu não quero, esse sempre eu acabo fazendo. É Paulo falando isso. Mas sabe o que é mais incrível? É que o oleiro, sabendo de tudo, decidiu te escolher. Fala para umas duas pessoas: Deus não errou quando te escolheu. Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser
mas seu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço. Vamos ouvir a igreja cantando, então enche-me de ti. Talvez você está orando para Deus te livrar dessa fraqueza. E sabe o que Deus está dizendo? Eu não vou tirar o espinho da carne. Então ore para aprender a lidar com ele. Coloca o verso 4. Se você ficou até agora, eu gostaria que você ficasse até o fim. Eu não vou acabar depois do horário. Lê pra gente, Melk. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer daquele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Pastor Melk, o vaso se quebrou. Se quebrou. Aonde? Nas mãos do oleiro. Peraí. Quando estava perfeito, estava onde? Nas mãos do oleiro. E agora que quebrou? Continua lá. Então você está dizendo que o oleiro continua no controle? De tudo. Uau. Ele continua no mesmo lugar. Então mesmo a minha família estando quebrada, Deus está no controle? Deus está no controle. Mesmo meu ministério quebrado, Deus está no controle? Deus está no controle. Se quebrou na mão do oleiro. Agora vamos ver o que ele fez. Continua, esse texto, o mesmo texto. Como o vaso quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso. Peraí. O que comprometeu o resultado inicial? A matéria. A matéria, que era podre. Sim. Então o correto é o oleiro, para ter um novo resultado, fazer o quê? Pegar outra argila para fazer outro vaso. O oleiro trocou a matéria? Não. É a mesma argila. Mas peraí, Melk. Ele não quer um outro resultado? Ele quer outro resultado. Então se ele quer outro resultado, o correto é ele fazer o quê? Trocar a argila para fazer um novo vaso. Mas ele está trocando a matéria, trocando a argila, trocando o barro? Não. Peraí, meu amigo. Se o que comprometeu o resultado inicial foi a matéria, por que o oleiro não está trocando essa matéria? Porque ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende. Pera, gente, senta, senão vai virar vigília. Senta. Quando um pastor vê vocês de pé, você está falando que o amor de Deus jamais vai me descartar? Nunca. Que amor é esse? Você vê que hoje eu estou sem voz? Se eu perder a voz, quem vai me querer? Se você perder a voz, Lavínia, será que vão te ligar? O dia que eu perder a força para gritar, o dia que eu não conseguir mais, isso que é incrível, na nossa inutilidade,
Eu vou repetir: na nossa inutilidade, na nossa improdutividade, Maiara, Deus ainda está lá, Uel. Eu quero você. Eles não te chamam mais para gravar DVD, mas eu quero você. Não vai acontecer, mas se um dia você perdesse tudo que você tem, Deus ainda estaria atrás de você. E esse amor que eu olho e falo, Igor, como abandonar esse Deus? Como, Thaís, abandonar o Deus que não quer o que eu faço? Deus não quer a minha pregação, Jean. Deus não quer a tua empresa de gelo. Deus não quer tua voz, Melk. Deus quer você. Vini, Deus quer você. Não é o que eu faço. A minha inutilidade não afasta Deus de mim. A minha improdutividade, a minha fraqueza não afasta. É Deus falando assim: eu poderia descartar, mas eu vou insistir. Eu vou insistir. Eu vou insistir. Tantas vezes que você errou. Se Deus fosse homem, Deus já teria desistido de você faz tempo. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o teu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. O dia que você estiver quebrado, lembra dessa pregação. Ele te ama. O dia que você estiver com zero vontade de estar na igreja, lembra dessa pregação. Ele te ama. Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama, me ama, me ama, me ama, me ama, me ama. Oh, me ama. Ele me ama. Me ama, me ama, me ama, me ama, me ama. Ele me ama, me ama. Me ama. Ele me ama, me ama, me ama, me ama. Ele me ama. Somos sua herança, Ele é o nosso galardão. O seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça É no oceano, estamos afogando, o céu se une à terra. o céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara e meu peito acelerar. Não tenho tempo pra
é o maior amor do mundo. Eu vou repetir. Deus é o único ser que ama sem ser amado. Deus não te amou porque você diz: eu vou para a igreja. Deus não te amou porque você diz: eu acredito em Deus. Deus te amou primeiro. Aleluia. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim. Para mim. O único amor na Bíblia que é comparado, não é igual, é comparado com o amor de Deus, é o amor de uma mãe. E Deus disse: ainda que uma mãe ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, eu jamais me esquecerei de vocês. Pode uma mãe se esquecer de um filho? Davi estava esquecido, cuidando de ovelha estava esquecido. José estava esquecido, Nassicebe estava esquecido, venderam ele estava esquecido, no palácio estava esquecido, na prisão estava esquecido, o paralítico estava esquecido, no tanque de Bethesda estava esquecido, o cego Bartimeu estava em Jericó estava esquecido, o carpinteiro estava esquecido, venderam ele estava esquecido, venderam ele estava esquecido, deram uma cruz pra ele estava esquecido, na via dolorosa estava esquecido, crucificaram ele estava esquecido, no primeiro dia estava esquecido, no segundo dia estava esquecido, mas no terceiro dia ele ressuscitou, no terceiro dia ele se levantou e mandou. Eu não perdi o controle, não. 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 A sua história já estava escrita. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. Ouça isso e nunca mais se esqueça. Você está ouvindo hoje a maior mensagem do mundo. Vocês não ouviram? Você está ouvindo hoje uma pregação sobre o maior amor do mundo. Essa é a maior mensagem. Essa é a melhor notícia. Não tem nenhuma pregação melhor do que essa. Não tem pregação de dinheiro, não tem pregação de dízimos, não tem pregação de prosperidade que substitua a mensagem da cruz. A mensagem da cruz. A mensagem da cruz. Ela transforma o rico, dá esperança ao pobre. É a maior mensagem. Deus te ama e não tem nada que você possa fazer que vai fazer Deus te amar mais. Não tem acerto, oração, jejum que você faça, que Deus olhe
e diga: vou te amar mais. É impossível você fazer algo para Deus te amar mais. Outra verdade. Não tem como um erro, 1000 erros, 1 milhão de erros diminuir o amor que Deus sente por você. O acerto não faz Deus te amar mais. O erro não faz Deus te amar menos. Ele te ama e acabou. Ele te ama e acabou. Ele disse: está consumado. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com uma frase atire a pedra, quem nunca pecou. Ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte e vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Ele perdoou. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, diga: A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença minha vida foi. eu não te troco. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é a sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que morava em mim. Minha vida foi transformada. Quem é esse que é sem pecado e não me condenou? No lugar da morte e vida me ofertou. O Cordeiro que por mim. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Se é pra ele, pode ser mais forte. Aonde está o povo mais feliz de Florianópolis? Eu sei que pode ser mais alto. Aonde está o povo mais feliz de Florianópolis? Tome o seu assento por 1 minuto, 1 minuto.